Vamos iniciar o treinamento para todos os usuários do grupo AEBEL e apresentar um pouco do novo modelo de gestão, o CSC. Seja bem-vindo ao Facilita AEBEL. O nosso objetivo é ser eficiente, ágil e prático. Vamos entender um pouco sobre o que é o CSC. O CSC significa Centro de Serviços Compartilhados e é entendido como um modelo de gestão orientado por processos e com ferramentas que sustentam a busca contínua pela melhoria e a inovação. As principais ferramentas são o acordo de nível de serviço, gerenciamento das demandas, políticas institucionais e ciclos de melhoria contínua. Dentre tantas vantagens do modelo de gestão do CSC, por que implementar o CSC na AEBEL? Olhar para o futuro, buscando a inovação e estar sempre à frente com as melhores práticas do mercado. Padronizar diferentes negócios com os mesmos objetivos de crescimento e com processos e políticas comuns. Garantir a competitividade e o crescimento contínuo e sustentável. E, por fim, potencializar, somando conhecimento para o crescimento dos negócios através das sinergias. O CSC terá 7 processos atuando nas atividades transacionais e todos responderão a um gerente do CSC, que é o Guilherme Paz. Dentre esses processos, nós temos o financeiro, que será o responsável pelo contas a pagar, contas a receber, crédito e cobrança. Departamento pessoal, responsável por todas as atividades inerentes à admissão, folha, ponto e benefícios. O TI, que é o responsável pelo suporte técnico, tanto do software quanto a hardwares e os equipamentos de informática em geral. Compras, que é o responsável por operacionalizar as compras de contrato e realizar as compras emergenciais, e compras spot, que são os itens não estratégicos e que são solicitados eventualmente. A contabilidade fiscal será o responsável por garantir os prazos de fechamento, a qualidade dos lançamentos e a correta apuração dos impostos, em sinergia com o escritório contábil prestador de serviços. O Data Entry, que é o responsável é um setor novo, né? E ele será responsável pelo processamento dos grandes volumes, tais como cadastro de beneficiários, cadastros de produto, cadastros de fornecedores, a entrada de nota, né? O recebimento fiscal. O Facilities, com a parte de solicitação de transporte, solicitação de crachá, biometria. E, por fim, a inovação e BI, que são os responsáveis pela melhoria contínua e o desenvolvimento de novos serviços e a apuração de resultados do CSC. Para facilitar a gestão do CSC, foi implantada uma ferramenta de gestão, que é o WTMH. Ele permite ao requisitante acompanhar o andamento de suas demandas e avaliar os serviços recebidos pelo CSC. Controla o acordo de nível de serviço em cada uma das etapas do processo, e a partir das informações do WTMH são identificados os gargalos de cada processo, a necessidade de novos treinamentos e garantir a produtividade com uma mensuração de forma correta. O Acordo de Nível de Serviço, ANS ou SLA, é um compromisso de qualidade do CSC. O CSC deve ter como meta a entrega do serviço final e o cumprimento do prazo que foi acordado com o cliente, no caso, todas as unidades de negócio. Entretanto, o cliente deve saber como pedir e quais são os documentos que devem ser encaminhados para preencher uma solicitação de serviço. Dessa forma, o ANS ou SLA deverá ser cumprido. Então, o que muda no dia a dia com a implantação do Facilita na AEBEL? Todas as solicitações que eram feitas por e-mail, telefone ou pessoalmente, elas passam a ser feitas através do sistema WTMH e cada colaborador
tem acesso a um combo de chamados, né, que foram permissionados e parametrizados de acordo com as entrevistas que foram realizadas com cada uma das áreas. E todo esse acompanhamento das demandas, eles também devem ser feitos diretamente no WTMH. Então não adianta, por exemplo, abrir um chamado e mandar um e-mail ou ligar para saber se a pessoa recebeu. Sempre tem que ser vinculado diretamente no WTMH. Outras mudanças impactantes são referentes às aprovações, que antes nós tínhamos o carimbo e o visto do supervisor, o visto da liderança, encaminhava para a diretoria, e a partir de agora todas as aprovações são feitas de forma digital através do chamado, então não é necessário o envio de documentos físicos, especialmente o recebimento fiscal, que são os envios de nota fiscal ou para suprimentos ou então para o almoxarifado, que agora devem ser enviadas através de chamado, com pelo menos 5 dias de antecedência à data do vencimento, e será feito o processo automaticamente de forma eletrônica. As solicitações ao departamento pessoal, como os ajustes de ponto, envio de atestados médicos, solicitação de segunda vias de cartões, como o ValeCard, inclusão de beneficiários no plano odontológico ou então no plano de saúde, também serão feitos via chamado. Para aqueles que não tiverem disponível um computador, que não trabalhem com um computador diretamente, será disponibilizado um computador que será exclusivo para o acesso ao sistema ou no departamento pessoal ou no RH. Isso ainda está sendo definido, mas em breve nós já informaremos aonde esse computador ficará disponível para que todos os usuários possam fazer acesso e abrir os chamados ou então receber, pegar o andamento daquele chamado que foi aberto. Todas as solicitações que forem abertas com erro, elas serão devolvidas ao requerente com a orientação do que precisa ser corrigido e qual o embasamento desse retorno. Sempre vai ser pautado por acordo de nível de serviço. Então, por exemplo, foi aberto um recebimento fiscal, um chamado de envio de nota para pagamento, e o prazo do envio está inferior aos 5 dias de vencimento. Então, a nota vence amanhã e foi enviada hoje, então não dá tempo de fazer o processamento. Nesse caso, eles vão devolver o chamado e pedir para que seja renegociado com o fornecedor ou envio de um novo boleto, ou então ser colhido os dados de pagamento através de depósito bancário. Por alguma solicitação ferir uma política institucional, como por exemplo, incluir um terceiro no plano de saúde, ou então porque as informações obrigatórias para a abertura daquele chamado não foram preenchidas corretamente, não foi enviado um documento necessário para o prosseguimento do chamado. Então, todas as solicitações que forem abertas que contenham erros serão devolvidas ao requerente. Então, sempre que vocês abrirem o chamado, fiquem atentos na caixa de entrada, pois caso um chamado tenha sido aberto, retorne para vocês, eles aparecerão na caixa de entrada como uma pendência de resolução. Nós entendemos que, principalmente pela natureza do hospital, do plano de saúde, do cemitério, podem ocorrer algumas solicitações urgentes. E o objetivo do CSC não é travar ou engessar os processos, principalmente nas unidades de negócio, quando envolvem os clientes. Então, todas as urgências, elas poderão ser solicitadas e elas serão analisadas caso a caso pelo gestor do CSC ou então pelo coordenador da área, e elas serão registradas para fins de controle e identificar o motivo da urgência, se poderia ter sido evitado, de modo que possa ser feita uma avaliação dos SLAs, bem como do processo em si. Então, o objetivo não é o engessamento, podem ocorrer solicitações urgentes e elas serão tratadas caso a caso. Como um dos pilares do CSC é a busca pela melhoria contínua, foi criado um chamado, o IN 007, para o envio de críticas e sugestões sobre os serviços prestados pelo CSC,
E todos esses chamados serão tratados diretamente pela célula de inovação e o gestor do CSC, buscando a excelência e a melhoria de todos os serviços. E agora, para iniciarmos a parte do treinamento voltada à utilização do sistema, eu peço que vocês fotografem essa tela ou então salvem o link de acesso ao portal, ao WTMH, que é cscaebel.wtmh.com.br. Lá na página de entrada, vocês precisam inserir o login. O login ele é composto pela matrícula de vocês, então, por exemplo, 09839@aebel.org.br. Esse é o login que vocês vão utilizar para acessar todos os dias o portal. A senha é 123456 e no primeiro acesso vocês já fazem a alteração. É muito importante frisar que o WTMH, nessa ferramenta de workflow, ela é a nova ferramenta de trabalho de vocês. Então, todos os dias de manhã, quem já trabalha com o computador tem que chegar e fazer o login e ficar online na página, porque a todo momento pode chegar novas solicitações. Quem não trabalha com o computador, abrir um chamado, acessa periodicamente, no prazo do SLA, do que está estipulado que aquele chamado vai ser atendido, volta lá no DP ou no RH para acessar o computador e ver esse chamado. Vocês podem acessar também através do celular, e fazer o download do aplicativo. Então, tem diversas formas de se manter atualizado com todas as informações que serão passadas. Caso vocês tenham dúvidas ou precise de alguma alteração do nome dos chamados que estão permissionados para vocês, o cargo ou o grupo de usuário, por favor, abram o chamado IN006 ou IN008, ou caso estejam com dificuldade de acesso, podem me encaminhar um e-mail, juliana.calpa@tmh.com.br. Muito obrigada. Bem-vindos ao Workflow. Essa é a ferramenta de gestão de processos desenvolvida aqui pela Thomson e que vai ser utilizada aí por vocês, tá? Ela é uma ferramenta hoje que pode ser usada em qualquer tipo de dispositivo, tá? Você pode usar ela no celular, pode usar ela no computador, tablet, TV, qualquer dispositivo que suporte aí JavaScript tem suporte à ferramenta. Ela também pode ser instalada como aplicativo, tanto no celular quanto no computador, tá? Você também tem essa possibilidade, tanto Android, iOS. E no celular pode ser usado tanto pelo modo aplicativo quanto pelo navegador normal, tá bom? Essa interface que vocês estão vendo, tanto a parte de cores, ícones e as imagens, elas vão ser customizadas aí para vocês, tá? Eu vou mostrar depois. Vocês podem customizar toda essa parte para que a ferramenta tenha aí a cara da Ebel, tá ok? Eu vou começar aqui pela parte de usuário, que é a interface ali que as pessoas têm o contato ali durante o dia a dia do uso da ferramenta, e qualquer dúvida que vocês tiverem pode ir pontuando e a gente vai tirando as dúvidas, ok? Beleza. Um outro ponto também, a ferramenta hoje ela está disponível em múltiplos idiomas, tá? Ela está disponível em português, inglês e espanhol. Você pode definir aqui, depois no seu cadastro você pode definir também um padrão para você. Então, eu vou fazer aqui o login, a gente chegar aqui na nosso dashboard. Essa aqui é a tela inicial que o usuário tem contato logo depois de fazer o acesso, o primeiro acesso aqui no sistema. No dashboard, ele traz aqui algumas informações para o usuário, tá? A gente tem um quadro de avisos que vocês podem utilizar para enviar comunicação interna para os colaboradores. Vocês podem direcionar isso, tem diversas formas para você limitar para quem que você vai mandar determinada comunicação. Inclusive, você pode ter confirmação de leitura dessa comunicação, tá? Então, se tem, por exemplo, um aviso importante que vocês
querem garantir que todos os colaboradores aí tiveram acesso a essa informação, vocês podem solicitar a confirmação de leitura, que assim o sistema vai direcionar os usuários para uma tela onde vai aparecer só essa mensagem para ele confirmar que leu para poder seguir com o uso do sistema. E aí você consegue definir quem já leu ou não cada uma das mensagens. A caixa de entrada aqui embaixo, ela vai exibir um resumo de como que estão os chamados que estão para o usuário, tá? Eu vou falar mais ali da caixa de entrada, mas a gente organiza os chamados semelhante ao que você tem no e-mail, tá? Então, a caixa de entrada são os chamados que chegaram para você atender, a caixa de saída são os chamados que você abriu e estão ali em andamento, os solucionados são chamados que você abriu e já foram finalizados, já tiveram uma solução. Os agendamentos são chamados que você agendou para serem abertos no futuro ou com determinada frequência para você poder acompanhar. E no log ali é tudo que já passou por você. Então, aqui na caixa de entrada, conforme você tiver chamados ali, ele vai mostrar como que estão os chamados da sua caixa, se eles estão dentro do prazo, fora do prazo, se são chamados de responsabilidade direta do seu usuário ou da sua célula de trabalho, né? Aqui dentro do workflow, os usuários eles estão organizados em células de trabalho. Cada célula é um conjunto de pessoas que realiza ali uma determinada atividade, o que facilita ali na gestão dos processos, né? Então, em vez de você precisar direcionar a etapa X de um determinado processo para uma pessoa específica, você pode determinar isso para uma célula de pessoas, né? Um grupo de pessoas, e esse grupo que vai receber a demanda, alguém desse grupo pega a responsabilidade por aquilo e dá o segmento, né? Então, se, por exemplo, uma pessoa mudar de posição ou não tiver mais atuando dentro daquele processo, você não precisa ficar gerenciando, né? Lembrando aonde que tem que trocar a responsabilidade de cada coisa. Então, e conforme você faz os atendimentos, ele também vai trazer aqui um gráfico mostrando se os seus atendimentos estão em dia, estão dentro do prazo ou estão fora do prazo. Tem uma série de outros relatórios que a gente pode disponibilizar, eu vou mostrar ali alguns exemplos depois, mas aqui ele vai trazer esse resumo já para o usuário, tá? Além disso, o usuário também tem aqui acesso a atalhos que ele pode criar, tá? Então, se tem, por exemplo, um relatório que ele costuma ver com frequência, ou um determinado chamado que é importante, ele quer fazer o acompanhamento daquele chamado, ele pode criar um atalho para aquele chamado, ou um tipo de chamado que ele costuma pedir com muita frequência, ele também pode criar um atalho para que seja mais fácil acessar algumas dessas funcionalidades, tá? Funcionalidade de atalho, ela também fica presente aqui na barrinha aqui em cima. Então, conforme a gente vai colocando os atalhos, eles vão sendo disponibilizados aqui também. A gente tem aqui o Você Sabia, que ele traz dicas, né, de uso do sistema, não só do sistema, mas também você pode criar um FAQ sobre as áreas da empresa, tá? Eu vou mostrar ali também no menu de ajuda. Você pode criar, por exemplo, para cada área, um conjunto de perguntas e respostas de dúvidas comuns dos usuários, tá? Então, por exemplo, vamos supor lá na parte de RH, você pode pôr um conjunto de perguntas e respostas, como se eu posso incluir um dependente no plano de saúde, é, se eu tenho direito a licença em caso de falecimento de algum familiar. Então, qualquer dúvida que as pessoas costumam ter, você pode criar um FAQ lá, isso fica disponibilizado aqui dentro também do sistema para os usuários, e o sistema vai trazendo algumas dessas aqui durante o uso. E por fim, a gente tem aqui uma listinha aqui de aniversariantes do mês, que também fica disponível aqui para os usuários poderem consultar, tá? Fechando aqui a parte da interface, a gente também tem o acesso aqui rápido, né, à abertura de chamado. Então, a qualquer momento, o usuário pode clicar aqui para iniciar a abertura de um chamado. A gente tem a área de notificação,
Então, conforme você tem um chamado que você abriu, por exemplo, que ele vai mudando de etapa, foi finalizado, voltou etapa ou voltou para o requerente para você corrigir alguma coisa na sua solicitação, tudo isso vai gerando notificações aqui para o usuário. Algumas dessas notificações elas também são enviadas por e-mail, dependendo de algumas parametrizações ali dentro do sistema que vocês podem fazer. Essa parte de notificação vai sempre te atualizando, né, conforme tem alguma interação ali dos chamados que você está relacionado. O sistema, se você habilita que a parte de notificação, ele também vai enviar a notificação de área de trabalho, que é aquela notificaçãozinha que aparece aqui no canto da tela, né? Às vezes o Outlook costuma fazer isso bastante, a hora que você recebe um e-mail, sobe uma caixinha, então você pode deixar isso habilitado também. E por fim, a gente tem aqui o tour do sistema, né? E no primeiro acesso, provavelmente de vocês aí vai aparecer. No primeiro acesso, o próprio sistema já traz aqui um tour da ferramenta para auxiliar o usuário na utilização da plataforma, tá? Então ele vai trazer ali para cada funcionalidade, como que funciona, para que que ela serve, aonde que clica. Então, tudo isso já vai ficar disponível ali para o usuário, tanto no primeiro acesso, quanto posteriormente, se ele tiver dúvidas sobre algum ponto, ele pode vir aqui e consultar o tour daquela tela específica, tá? Por fim, a gente tem uma ferramenta de busca que você pode usar aqui também para encontrar algum chamado, tá? Você pode pesquisar aqui por o nome do processo, o nome da empresa relacionada, nome do requerente, tem uma série de informações ali que ele vai buscar para encontrar uma determinada demanda. E ele funciona também no estilo de busca semelhante ao que você tem lá no Gmail, por exemplo. Então, se eu colocar aqui em log, ele vai buscar, por exemplo, reembolso. Ele vai buscar todos os chamados que estão relacionados a reembolso dentro da minha caixinha de log, que são chamados que eu já atendi. Então, é uma outra forma também de você buscar, além de ter aqui a busca avançada, que aí aqui ele traz um monte de filtros que você pode utilizar para poder encontrar uma demanda específica aqui dentro da plataforma. Tá? Tranquilo por enquanto, pessoal? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Antes de ir para a parte do workflow, só para mostrar duas outras pontos aqui, tá? Na parte do perfil, o usuário tem acesso tanto a ver como que o perfil dele é exibido dentro da plataforma. A gente traz aqui alguns dados de contato do usuário, a empresa que ele está relacionada, se ele faz parte de alguma célula de trabalho, ela também é exibida aqui. E o usuário ele pode vir aqui e editar os dados dele, né, se ele precisar atualizar a senha, né, os dados de contato, como eu comentei, ele pode adicionar ou remover aqui. E a foto ele pode também carregar uma fotinho aqui. Se estiver no celular, você pode tirar uma foto com a câmera do celular e mandar para ela ser exibida aqui dentro. Tá tranquila a parte do perfil? Tranquilo. Tranquilo. Beleza? E por fim, a parte de ajuda, como eu comentei, ele traz aqui um conjunto de perguntas e respostas, né, sobre. A gente já tem um conjunto padrão aqui que faz parte do sistema, mas depois eu vou mostrar que vocês podem editar todo esse conteúdo, tá? E adicionar a parte de perguntas e respostas por área, tá? Então, para cada uma das áreas da empresa, você pode criar esse conjunto aqui de perguntas e respostas para auxiliar os usuários nas dúvidas comuns ali que eles vão ter no dia a dia e ter um repositório de conhecimento ali também, não só do sistema, mas também das áreas da empresa. Tranquilo essa parte também? Tranquilo. Perfeito. Então vamos entrar agora na parte do workflow, tá? Então, o workflow ele é um dos módulos, né? A gente tem vários módulos aqui dentro da plataforma. Vocês podem definir, né, que o usuário tem acesso a cada um dos módulos. O sistema ele é todo gerenciado por permissões. Então, para cada grupo de usuário, para cada usuário, você pode determinar as funcionalidades que ele vai ter acesso ali dentro do sistema, os relatórios que ele tem acesso, aos processos ali que ele tem acesso. Então, tudo isso vai ser gerenciado por vocês, que eu vou mostrar ali também na sequência, tá? Falando do workflow, né, a ferramenta de workflow, o principal objetivo dela
é dar visibilidade e uma melhor gestão para todas as demandas que estão ocorrendo ali dentro da empresa, né? Em um cenário normal, né, uma empresa que não tem uma ferramenta desse tipo, você tem ali as pessoas demandando as coisas, né, por e-mail, por WhatsApp, por Teams, por telefone, encontra alguém no corredor e pede ali alguma coisa, eu preciso que você me ajude com um relatório, eu preciso te mandar um reembolso de uma visita que eu fiz. Então, muitas vezes você perde o controle, né, de tudo que está ocorrendo, não só do que você tem que fazer, né, mas de tudo que você pediu também para as pessoas. Você perde rastreabilidade desses processos, né? Então, em que parte do processo que aquela solicitação está? Ah, eu fiz um reembolso, qual é o prazo então para ele ser pago? Quem que está cuidando dessa demanda agora? Quando que isso foi iniciado? Quando que isso vai finalizar? Então você acaba não tendo uma visão clara desses pontos. É, então a ferramenta ela vem justamente para ajudar nesse sentido. Ela organiza as demandas aqui dentro da plataforma, não só as demandas, como o próprio processo, né? Então, vocês desenham o processo aqui dentro, vocês determinam quais são as etapas que esse processo vai ter, quais são as responsabilidades, quem que é o responsável por tratar cada parte do processo, qual é o prazo, para que cada etapa daquele processo seja feito, né? O SLA. Ou ANS, né, da sigla em inglês, Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço. É, Vocês determinam também em cada etapa quais são as informações que são necessárias, né? Porque muitas vezes para que um processo ocorra da forma correta, você vai precisar ali de um conjunto de informações, seja do usuário ou de alguém que atendeu alguma etapa do processo, ela precisa adicionar mais informações ali àquela demanda. E nem sempre a pessoa vai lembrar de fornecer todos esses dados. Então, você pode criar formulários para garantir que toda a informação que seja necessária ao processo esteja presente ali na solicitação, né, e evitar aquele cenário de chegar lá no meio do processo e falar: mas cadê o número da conta bancária para fazer o seu reembolso? Ah, não sabia que eu tinha que colocar essa informação. Então, o sistema dá uma série de mecanismos para você garantir que o processo seja feito da forma correta, evitando retrabalho, né? Isso até colabora com o próprio usuário que faz a requisição, né? Porque muitas vezes ele precisa refazer porque alguma coisa não estava completa. Então, isso ajuda com que o processo ocorra da melhor forma possível, é, conforme ele for desenhado ali dentro da plataforma. Tá? Então, uma vez que você desenha ali o seu processo, define as etapas, define as responsabilidades, define as informações que são necessárias, os anexos que são necessários, isso vai montar ali o seu menu de serviços, tá? Então, aqui no menu de serviços, o usuário ele tem acesso a tudo que está disponível para ele dentro dos processos que foram desenhados dentro da plataforma. Então, o sistema traz aqui por área da empresa, né? Então, para cada um aqui, ele vai ter qual é o nome daquele tipo de chamado, para que serve aquela demanda, e aí ele pode, né, vir aqui para ver mais detalhes, para entender como que vai ser o desenho daquele processo. Então, aqui você vai ter quais são as etapas daquele tipo de chamado, é, qual é o acordo de nível de serviço, né? Em quanto tempo aquela demanda deverá ser atendida, quais as informações que são necessárias para a abertura desse chamado. Aí ele tem acesso aqui também à visão das etapas, né? Por onde que esse chamado vai passar, quem é o responsável por cada etapa, quanto tempo cada etapa tem para ser atendida. Então você tem já um alinhamento, né, do que vai ocorrer em cada parte do processo, então o usuário já sabe o que esperar daquilo e como aquilo vai ocorrer. Então, aqui o usuário tem acesso a tudo isso, ele pode, a partir dessa própria tela, já iniciar a abertura de um chamado daquele tipo, ou ele pode, como eu comentei, através da tela ali em cima, né, do atalho ali em cima, iniciar o atendimento, olha, a abertura de um chamado, tá? Lembrando que todos os processos que são exibidos aqui no menu de serviços,
eles vêm através das permissões que forem fornecidas ao usuário, tá? Então, para cada usuário, para cada grupo, para cada célula, você pode determinar quais são os processos ali que ele tem acesso, né? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui de um que tem mais etapas também para vocês verem. Então, se você tem documentação também a incluir, você também pode pôr esses dados aqui, sempre para garantir que o usuário tenha conhecimento do que ele vai precisar para iniciar aquela demanda. Tranquila essa parte? Vê se aparece mensagem local. Tá, ok. Então, uma vez que o usuário já determinou ali qual é o processo ali que ele vai querer iniciar, ele pode vir aqui então para fazer a abertura daquele chamado, tá? Então, aqui na tela de abertura de chamado, ele vai preencher com os dados de acordo com o que aquele processo demandar, tá? Então, o usuário ele vai definir por qual unidade que ele está fazendo aquela solicitação. Não, o usuário ele sempre está ligado a uma empresa, mas você pode dar permissão para ele visualizar mais de uma unidade ali, mais de uma empresa se precisar. Então ele vai definir por qual empresa que ele está fazendo aquela solicitação. Nesse caso aqui a gente tem uma etapa de aprovação, então ele está trazendo aqui para que eu indique quem é o usuário que vai fazer a aprovação dessa demanda. Isso também, dependendo de como você desenha o fluxo, isso às vezes já pode ser pré-determinado, você pode criar modelos de hierarquia para já definir de forma automática essa responsabilidade. Tem uma série de possibilidades ali, depois eu mostro ali para vocês. As informações necessárias, seja de documentos ou as informações para abertura do chamado, ele também traz aqui para o usuário, né, sempre para garantir ali que o usuário tenha acesso às informações que ele precisa para poder fazer aquela solicitação da forma correta. E aí, dependendo de como o processo está desenhado, você pode ter ali formulários, aqui, né, anexos, como é esse caso, que podem ser obrigatórios ou podem ser opcionais. Então, você pode determinar ali o que o usuário precisa mandar, o que ele pode optar, o que for opcional, tanto para formulários quanto para os anexos, tá? Por fim, ele vai ter ali, né, esse sempre vai estar presente, um título, né, e uma mensagem para que ele possa complementar ali a abertura daquele chamado. Aqui na mensagem é um campo aberto, ele pode preencher ele com qualquer informação para poder seguir com a abertura, tá? Só para pegar um exemplo aqui com o formulário também, acho que esse daqui é N. Aqui, os campos de busca, tá? Em todos eles você tem essa possibilidade de digitar e o sistema já vai filtrando o que você, as possibilidades para facilitar também, tá certo? Então aqui, por exemplo, é um chamado em que eu tenho um formulário para ser preenchido. Então aqui pediram para confirmar aqui o número do chamado e um campo, né, para informar motivo. E as informações aqui que são relevantes para a abertura desse processo, o sistema também traz para você. Então, em cada chamado, você pode determinar quais são essas informações, seja na abertura, seja no momento de atendimento, para determinar o que vai ser necessário ali dentro daquele processo, para que você tenha sempre toda a informação disponível ali. Tranquilo essa parte? Tranquilo. Sim. Beleza. Então, eu vou abrir um chamado aqui só para vocês verem o processo também de atendimento. Vou pegar um de suporte aqui de sistemas. Então, aqui é uma solicitação de suporte em sistema. Tem um formulário aqui para informar qual é o software que eu estou demandando. Vou dar um exemplo aqui do Solos. E eu vou pôr aqui que estou sem acesso. Informa login e senha incorreto, por exemplo. Aí aqui tem um campo de anexo para eu poder pôr, por exemplo, um print da tela, alguma coisa do tipo. E vou abrir um chamado aqui. Eu vou preencher aqui com os campos e vou salvar
o sistema vai gerar aqui o meu primeiro chamado. Então, ele vai trazer aqui o número do chamado que foi gerado, tá? E o chamado vem aqui para a minha caixa de saída, né? Então, como eu comentei, na caixa de saída eu tenho todos os chamados que foram abertos por mim, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou ter aqui o chamado que a gente acabou de abrir, tá? É um chamado, ele traz esse card aqui com as principais informações ali dentro relacionados àquele chamado. Você tem o número do chamado, qual é o tipo de solicitação, quem foi o requerente, a mensagem que foi adicionada, por qual empresa, prioridade de atendimento, em qual etapa do processo que ele se encontra, qual é o SLA, quando que o chamado foi aberto. Ele traz também aqui a indicação do prazo, tá? Então, esse chamado aqui tem um prazo de 2 dias, né? Então já começou a contar o tempo. Ele está trazendo aqui qual é o prazo total do chamado e qual é o prazo da minha etapa, né? Então, o prazo do chamado ele é a soma ali do SLA das etapas dele, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um chamado com 3 etapas, cada etapa tem 1 dia de SLA, o SLA do meu chamado é de 3 dias. Então, ele vai trazer como que está o andamento do SLA total do chamado e de cada uma das etapas. Essas caixinhas aqui, elas também vão mudando de cor de acordo com o prazo, tá? Então, acho que eu consigo mostrar um exemplo aqui. Então, ele traz, né, como eu comentei, o requerente, o número, o tipo, a informação do SLA. Então, ele fica verdinho ali enquanto está dentro do prazo. Quando já atingiu 80% ali do prazo, ele fica amarelinho para dar um destaque ali, para você saber que está próximo ali do final do prazo. E depois que ele está atrasado, ele vai ficar vermelhinho aqui, né, para que você tenha uma visão de que aquele chamado já passou do prazo e precisa ser atendido o quanto antes. Tá. Além disso, a gente tem os ícones aqui na barra, né, que também trazem algumas informações sobre o chamado. Então, se ele tem algum formulário preenchido, se ele tem anexo, se ele está pausado ou não, né? A possibilidade de pausar, vocês podem configurar em cada uma das etapas do processo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma determinada etapa em que para continuar eu preciso receber um documento por correio, por exemplo, e o correio está atrasado na entrega. Então, para não penalizar, né, o atendente em função de um atraso ali de terceiros ali, você pode permitir que ele pause, por exemplo, aquele chamado para que o prazo pare a contagem. Essa estrelinha aqui, quando é um chamado novo, né, um chamado que você ainda não abriu ali na sua caixa de entrada, se é um chamado que está com a etapa prorrogada, tá? O que é a etapa prorrogada? Em algumas etapas, você pode permitir que o usuário determine quando que a contagem do SLA vai começar, tá? Então, pegar um exemplo comum, eu tenho lá um chamado de compras, em que eu tenho uma etapa em que vai ser feito o pagamento daquele pedido. O prazo para fazer o pagamento, em geral, é de um dia útil, que é o dia que aquele pagamento, aquela compra, né, vence. Mas quando que vai começar esse um dia útil? Vai depender de quando for o vencimento daquele pagamento. Então, você pode permitir que o usuário indique, olha, a próxima etapa, que é o pagamento, começa a contar o prazo no dia 10 do próximo mês. E aí o chamado ele já fica aqui na caixa do usuário, né, para que ele tenha ciência que aquela demanda já está ali com ele, mas que ela ainda vai iniciar a contagem no futuro. Então aqui ele está mostrando um exemplo desse caso e também se ele tem a contagem de tempo corrido, tá? Por padrão, o sistema conta o SLA dentro do horário comercial. Se eu não me engano, aí na EBEL tá o padrão do sistema, que é das 8 às 18. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. Então, das 8 às 18, ele faz ali a contagem do SLA. Sábados, domingos e feriados, ele não conta o SLA. Tá? Lembrando que você também tem gestão sobre essas datas de feriado. Então, se tem um feriado, por exemplo, uma emenda de feriado que não vai trabalhar, ou um feriado que vai trabalhar, vocês podem também desconsiderar.
Então, vocês também têm gestão sobre essa parte. Tranquila por aqui? Sim. Então, para demonstrar aqui o atendimento, eu transferi a responsabilidade desse chamado para o meu usuário aqui, tá? Só para vocês verem. Então, aqui na caixa de entrada, ele já está mostrando aqui agora o chamado, tá? E aí, eu clicando aqui no chamado. Uma coisa importante antes. A gente tem aqui também a parte de filtros, tá? Que você pode usar para filtrar os chamados de uma determinada caixa para facilitar ali a gestão, tá? Às vezes você pode ter ali bastante chamado e aí você quer encontrar um chamado específico ou organizar ali a forma como você vai fazer o atendimento. Então você pode usar esses filtros rápidos aqui para filtrar o que está aqui dentro da sua caixa. E ele também tem aqui um layout mais reduzido para você ver a caixa qualquer uma das caixas de atendimento ali, tá? Então, clicando aqui no chamado, ele vai trazer a visualização daquela demanda. Então, aqui você tem o número do chamado uma timeline com tudo que ocorre e tudo que ocorreu dentro daquele processo. Então, aqui a gente tem a indicação de que etapa do processo esse chamado se encontra. Então, aqui nesse caso, ele foi feita a abertura, é um chamado que tem uma etapa só. Então, ele está aqui aguardando alguém pegar a responsabilidade sobre esse processo e ele já vai ser finalizado, mas se tem mais etapas, ele vai trazendo aqui para você ver em que ponto do processo que esse chamado está. E aí você tem, né, um registro de tudo que ocorreu, quem fez, o que fez, quando fez, qual foi a ação tomada. Em cada ponto do processo, você vai ter esse registro. Então, como eu comentei, você tem uma visibilidade melhor sobre como que cada demanda está ocorrendo. Então, para quem abriu o chamado, consegue ter uma visão clara de como que está a demanda, quanto falta para ser finalizado, se está atrasado, se não está atrasado, com quem que está. Para a parte de gestão, eles também, né, conseguem ter uma visão melhor de o que cada pessoa está fazendo, se tem alguém sobrecarregado, se não tem, se precisa ali redistribuir as responsabilidades, né? O gestor ali de uma célula, ele pode tem relatórios ali que podem auxiliar a realizar esse tipo de tarefa. Então, tanto para quem pede, fica mais fácil de saber como que está aquela solicitação, como para quem vai atender, também fica mais fácil da pessoa saber tudo que ela tem que fazer para não esquecer de nada, saber se alguém cobrar, você consegue falar, não, olha, a minha parte não está atrasado, eu estou dentro do meu SLA para fazer essa demanda, pode ser que o processo tenha atrasado em outra etapa, mas eu estou dentro aqui do meu prazo. Então, toda essa rastreabilidade do processo você passa a ter, tá? Então, os formulários ali do chamado, ele também vão ficar organizados aqui dentro. Então, em cada etapa de atendimento ali que você tiver algum formulário que precisar ser preenchido, ele vai estar presente aqui dentro da demanda. Se tiver anexos, vai ter uma abinha aqui com os anexos. Eu tenho aqui a aba de detalhes que tem as informações sobre esse processo, né, com o desenho, se eu precisar ali consultar ele. A gente tem aqui uma aba de conversa em que eu posso interagir com alguém em relação a essa demanda. Então, por exemplo, se eu preciso do suporte de alguém, eu posso vir aqui e marcar aqui, por exemplo, a Daniele. Daniele, pode me ajudar nesta solicitação? Então você vai ter aqui um histórico dessas interações. O usuário da Daniele, não sei se você está logado aí, Daniele, mas provavelmente você vai receber uma notificação e aí você vai conseguir ver esse chamado aqui. Lembrando que o acesso aos chamados ele também é restrito, tá? Então você só pode ver um chamado em que você faz parte do processo, que você abriu, ou que você vai fazer parte do processo, ou se você receber uma permissão especial para poder consultar aquele chamado mesmo sem fazer parte dele, ou nesse caso aqui, por exemplo, como eu marquei a Daniele, ela deve poder visualizar esse chamado aqui também. Você consegue ver ele aí, Daniele? Eu não tenho o link para acessar o sistema da Thomson.
O seu não foi no e-mail, né? É esse Não. aqui, ó, cscaebel.wtmh.com.br. Você consegue enviar no chat? Claro, para já. É esse daqui. Então, aqui na aba de conversa, se você precisa, né, de alguma informação e não quer, quer manter o chamado na mesma etapa, você pode usar essa aba aqui também. O sistema vai registrando toda a conversa que tiver relacionada àquele pedido. Então, por exemplo, para fazer um atendimento ali do chamado, né, esse chamado ele está de responsabilidade de uma célula de atendimento. Então, aqui na aba detalhes, né, o atual responsável é a célula de sistemas, né, o meu usuário aqui faz parte dessa célula. Eu vou pegar a responsabilidade aqui sobre ele, vou confirmar a ação. Então, o sistema já colocou aqui que o meu usuário pegou a responsabilidade por esse chamado. Aí você pode ter também orientações, né, para o atendimento, o que eu preciso fazer nessa etapa do processo. Então, assim como para o requerente, a gente disponibiliza ali uma série de informações para ele saber como pedir da forma correta, a gente também tem informações para que quem vai atender saiba como atender da forma correta. Então, aqui a partir dessa parte, né, você pode colocar orientações ali para o usuário. Você pode também, dependendo de como está desenhado o fluxo, ter formulários para preencher, anexos para adicionar. Tudo vai depender de como o seu processo está configurado. Tá? E aí, aqui nesse caso, para fazer o meu atendimento, eu só preciso relatar aqui o que foi feito. Então, nesse caso aqui, o nosso usuário estava sem acesso, né? O login sem incorreto. Eu vou pôr aqui que a senha foi resetada para a senha padrão. E eu vou tomar uma ação em relação a esse chamado. Então, aqui os botões de ação, eles também dependem de como que está parametrizado o fluxo, tá? Então, nesse caso, eu posso só adicionar uma mensagem. Eu vou pôr aqui, por exemplo, estou verificando o acesso. E vou só adicionar um comentário aqui. Então, isso vai adicionar essa mensagem aqui na timeline de atendimento desse chamado, né? Então, ele só adicionou, o chamado continua aqui comigo. Eu posso voltar para o requerente, né? Então, vamos supor que o usuário tinha que anexar um boleto para fazer o pagamento e ele pôs um arquivo errado, anexou sei lá, uma cópia da CNH. Então, eu posso vir aqui e falar, olha, o documento que você anexou está incorreto, favor corrigir e devolve, né, volta a demanda para que ela seja reiniciada. Né? Quando isso acontece, o usuário ele tem que refazer aquela solicitação, então o chamado ele vai correr por todas as etapas novamente, o SLA zera e volta a contar novamente. Tá? Eu posso, nesse caso aqui, pausar, né? Então, como eu comentei, você pode permitir isso em algumas etapas, sendo que no desenho do processo você pode, inclusive, determinar um limite, né, de quanto tempo ele pode ficar pausado, né, para que ele não fique ali indefinidamente. Dependendo de onde o chamado se encontra, eu posso só voltar uma etapa no processo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa da etapa anterior errou alguma coisa, então eu posso voltar para a etapa anterior para pedir para que ela corrija ou refaça alguma ação. E nesse caso aqui, como ele só tem uma etapa, a próxima etapa é a solução. Então, eu vou tomar aqui a minha ação, vou ter a confirmação se é isso mesmo que eu quero fazer. Vou dar um OK. E o meu chamado foi atendido. Então ele saiu aqui agora da minha caixa, ele não está mais aqui na minha caixa de entrada. Ele também não está mais na minha caixa de saída, porque ele já foi finalizado, ele está aqui agora na minha caixa de solucionados. Então aqui na caixa de solucionados, ele já está trazendo para que eu possa visualizar o que ocorreu. Então, dentro aqui do processo, ele já está agora finalizado, né, dentro das etapas de atendimento. Eu tenho aqui o log de tudo que ocorreu, o que foi feito, o que não foi feito. E aí, ao final, eu posso avaliar se eu gostei ou não daquele atendimento. Né? Eu posso dar uma avaliação ali, que gera também indicador depois para vocês acompanharem. Tá? Tranquilo essa parte do atendimento, pessoal?
Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que eu consigo visualizar essa menção que você fez para mim? Eu já tô no sistema, mas não apareceu nada. Acho que o chamado ele já foi finalizado aqui, mas ele deve levar uma notificação para o seu usuário ali. Essa tela de acompanhamento é só para quem for responder o chamado, né? Essa tela aqui, que é o acesso ao chamado, quem tem acesso é quem abriu o chamado, quem é o responsável pelo chamado. Se eu vou fazer parte do fluxo, eu posso consultar ele, né, através do número. Eu posso vir aqui na barrinha de busca, né, colocar aqui o número do chamado e o sistema vai me levar ali até ele. Se eu sou se eu tiver permissão, né, você pode dar permissão para algum usuário para consultar os chamados daquele tipo, mesmo que ele não faça parte do processo, você também pode visualizar. Se você for substituto de um usuário, você também pode, que faz parte daquele processo, você também pode, tá? O substituto ele atua em geral quando um usuário, por exemplo, é inativado ou está de férias, tá? Então, quando eu estou de férias, por exemplo, eu posso determinar um substituto para o meu usuário enquanto eu estiver de férias, e aí o meu substituto pode visualizar um chamado que eu abri para poder dar continuidade para aquela demanda nesse período. Legal. E aí o acesso você pode fazer tanto através das caixas, se você tiver ali com o chamado em uma das caixas, através do número, né, usando aqui a barra de pesquisa, ou através, né, de algum dos relatórios ali, eles costumam também ter o link para você poder acessar o chamado. Então, o dia a dia, né, da operação ali da plataforma é basicamente esse. Você vai, dependendo do que você necessitar, você pode ir lá consultar o menu de serviços, ver qual é o processo que você está precisando. Você pode buscar aqui também, por exemplo, o que você está necessitando, né? Então, você filtra, você pode digitar, o sistema filtra aqui para você e ele já traz ali o acesso até aquele processo que você precisa. Você vai fazer a abertura dos chamados conforme você precisar e vai fazendo o acompanhamento tanto do que chegou para você atender, né? Quais são os chamados ali que eu preciso atender, como também fazer o acompanhamento dos chamados que você abriu, o que já foi solucionado, assim por diante. Tá? Então, só para mostrar aqui agora, o dashboard ele já vai trazendo aqui um resumo aqui do meu atendimento. Então, durante esse mês aqui, eu fiz um atendimento, ele foi feito dentro do prazo, então ele já vai montando aqui o gráfico para mim, e conforme eu vou tendo os chamados na minha caixa, ele vai fazendo um semelhante com as informações de se os chamados da minha caixa estão dentro ou fora do prazo, e se eles estão de responsabilidade direta minha ou da minha célula, ele também vai trazendo aqui. Tá? E também só para exemplificar o que eu tinha comentado ali dos atalhos, né? Então eu posso adicionar aqui um atalho para esse chamado. Então ele fica, aliás, na hora que eu recarregar. Então ele fica aqui o acesso, né? Se eu precisar ver ele, ele também fica aqui na minha barrinha de atalhos. Se eu precisar acessar ele, né? Se eu quiser acompanhar ele, eu também consigo por aqui. E, por fim, para a gente fechar aqui essa parte, a gente também tem o GED, que ele é um dos módulos que está disponíveis aqui, tá? O GED é o Gestor Eletrônico de Documentos, é uma forma de facilitar a gestão dos arquivos que você tem, não só dentro dos chamados, mas arquivos que você queira disponibilizar ali para os seus colaboradores, tá? Então, ele funciona como um disco virtual. Você pode criar aqui pastas, determinar quem tem permissão para acessar cada uma dessas pastas, e fornecer aqui arquivos para que usuários possam consultar. Você também tem uma ferramenta de busca, né, que permite que você encontre algum arquivo específico, tá? Então você pode buscar, por exemplo, um arquivo pelo tipo de arquivo ou por formulário, né? Então eu posso, por exemplo, ter um tipo de arquivo que é um boleto e o boleto tem um formulário atrelado a ele. Então, sempre que eu for anexar um arquivo desse tipo, eu preciso preencher ali um formulário com o valor, a data de vencimento, a linha digitável e uma descrição de o que é aquele boleto. Então, toda vez que eu for anexar um boleto, eu preciso preencher esses campos, e aí eu posso ter, por exemplo, uma busca aqui com base nesse formulário para eu pegar todos os boletos que vão vencer hoje. E aí o sistema vai listar
os arquivos conforme você utilizar os filtros aqui. Tá? Então, a ideia é dar um acesso, né, uma gestão melhor a esses documentos, não só os que rodam ali dentro, mas documentos que vocês queiram disponibilizar, né? Alguma política da empresa, por exemplo, você pode criar aqui uma pasta de políticas e disponibilizar o conteúdo, e para cada processo você pode colocar aqui, por exemplo, os anexos de uma determinada etapa já fiquem armazenados em uma pasta aqui dentro do GED para uma melhor gestão dos arquivos ali também. Bom, pessoal, então em relação à interface de usuário, tá? Essas são as principais funcionalidades que a gente vai ter aqui, tá? Esse outro menu aqui, ele também vai estar disponível para alguns usuários, dependendo das permissões, tá? Que é o registro de atividades. Como que funciona o registro de atividades? O workflow, ele gerencia todas as demandas que você precisa fazer porque alguém solicitou que você faça. Então, você é o responsável por uma parte daquele processo. Então, sempre que alguém fizer uma demanda e chegar naquela etapa do processo, você vai precisar atuar. Porém, tem uma série de atividades em que ninguém precisa pedir para que você tenha que fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma conciliação bancária, é uma atividade que eu faço independente de alguém solicitar ela ou não. É parte, né, da minha responsabilidade, né, do meu cargo, da minha função. Então, a gente pode criar aqui um catálogo de atividades, tá? Deixa eu ver se já cadastraram alguma aqui. Não, eu faço uma de teste aqui rapidinho para vocês verem como que é. Pronto. Então, você pode criar aqui atividades, né, que podem ser registradas pelo usuário para que você possa ter o controle, né, do tempo dedicado para essas atividades. Então, por exemplo, eu tenho aqui um que eu fiz de teste, né, uma reunião com o cliente. Eu vou pôr aqui por qual unidade que eu vou realizar essa atividade. Então, aqui eu vou indicar por qual unidade, né, por qual empresa que eu estou fazendo essa demanda. E vou dar um start aqui, o sistema vai começar a contagem de tempo daquela atividade. Eu posso, por exemplo, eu vou parar para almoçar, eu posso vir aqui pausar a contagem do tempo. Terminei o almoço, vou retomar aquela atividade, eu posso dar um play novamente, e aí o sistema vai contando o tempo que eu me dediquei para essa atividade em específico. Tá? Ao final, eu vou dar um finalizar aqui, o sistema vai fechar a contagem de tempo para aquela atividade e eu posso consultar isso depois aqui também no meu histórico de atividades. Então, se eu buscar aqui, ele vai trazer, né, o meu usuário, qual atividade que eu fiz, para qual empresa, o início, o fim. Eu posso cadastrar um SLA de referência, né, para aquela atividade específica, o tempo que ele ficou pausado e o tempo total que eu me dediquei àquilo. Então, a partir aqui do controle de atividade, você também consegue fazer, né, a gestão do tempo que o usuário se dedicou para determinada demanda. Também tem os relatórios, tá? Então, como eu comentei, você pode fornecer acesso ao usuário. A gente tem uma série de relatórios prontos já dentro do sistema. Você também tem a possibilidade de criar um relatório em relação a um determinado processo, a uma determinada atividade ou um determinado formulário. Então, você também pode criar relatórios dentro do sistema, disponibilizar aqui para o usuário, e aí eles vão aparecer aqui nessa abinha de relatórios aqui na interface do usuário.